Olá, terceiro ano. Agora a gente vai fazer a 12ª aula de vocês, né? Baseada no conteúdo do módulo 12 da apostila de vocês. Gente, agora a gente vai estudar o filósofo Joseph Wittgenstein. Pois é um filósofo assim que a gente não ouve falar bastante, porém é importante que a gente tenha conhecimento a respeito dele. O principal assunto que eu quero falar para vocês a respeito de Wittgenstein, ou Wittgenstein, como queiram, é que ele afirmou que a maioria dos problemas que fossem resolvidos, aliás, a totalidade dos problemas que fossem resolvidos, deveriam ser resolvidos pela lógica. Ou seja, os problemas científicos deveriam ser resolvidos pela lógica matemática, né? pela dedução lógica. Os outros seriam irrelevantes. E além disso, gente, Wittgenstein ele se apoiou na teoria da linguagem. Qual seja, a linguagem seria a base da expressão da expressão das verdades naturais, ou seja, tudo que existe no mundo deveria ser expresso, deve poder ser expresso através da linguagem. O que não pode ser expresso através da linguagem não deve ser dito. Gente, Wittgenstein, ele foi aluno de Bertrand Russell, né? Só que ele foi um adepto e o restaurador daquela linha de pensamento da filosofia analítica que a gente já viu, só que a gente vai ver agora no Wittgenstein, como queiram, a afirmação maior. Lembra que Bertrand Russell ele era um empirista metafísico, que ele aceitava a obtenção, assim, na filosofia dele, nos escritos dele, ele aceitava, dizia que eram aceitos os conhecimentos obtidos através da experiência. E que a intuição também contava como fonte de orientação para a obtenção da experiência. Pois bem, Wittgenstein refuta tudo isso. Tá? Ele era aluno do Bertrand Russell, porém eles discutiam, eles entravam em conflito por causa dessa questão. Porque Bertrand Russell afirmou certa vez que não havia um rinoceronte na sala. O Wittgenstein refutou essa informação, refutou essa afirmação. Como você tem certeza que não tem um rinoceronte na sala? Ué, porque a minha experiência diz que eu não estou vendo rinoceronte nenhum. Mas, segundo a lógica de Wittgenstein, é possível haver um rinoceronte na sala. Olha que absurdo. Gente, nesse caso, eu sou muito mais empirista. Aliás, eu sou empirista de qualquer jeito. Eu acredito que a experiência que traz a verdade pra gente. Lógico que muito conhecimento a gente adquire através da literatura, né? Aquela história de aprender com o erro dos outros, porque a gente não vai ter tempo suficiente na vida de cometer todos os erros, né? Afinal de contas, a história da filosofia tem 2.500 anos. Mas, veja bem, a experiência diz para o Bertrand Russell que não há um rinoceronte na sala. É só ele olhar e ver que não há. O menor rinoceronte seria do tamanho de um fogão, assim, absurdamente grande, para ele perceber que estaria dentro da sala. O Wittgenstein, ele questiona essa afirmação
Como você tem certeza que não há um rinoceronte na sala? Porque é possível haver um rinoceronte na sala. Veja que ele se baseia completamente na lógica. Gente, na verdade, o que o Wittgenstein demonstrava na teoria dele era que se a filosofia se baseia na lógica, a linguagem é a forma pela qual a lógica pode ser expressa. Portanto, a filosofia pode ser expressa através da linguagem. Percebe? A relação entre a linguagem e a filosofia. Lembra que quando a gente viu filosofia analítica em outros capítulos, em outros módulos, a gente frisava que alguns autores, alguns filósofos contemporâneos afirmavam que a linguagem filosófica deveria ser adequada às verdades filosóficas e a linguagem científica devia ser adequada aos problemas científicos, né? Já o Wittgenstein, ele afunila isso. O que era científico poderia ser expresso através da lógica, portanto, da linguagem. E o que não era científico era irrelevante. Percebe? É um pouco contraditório isso tudo que ele fala. Eu vou dar um exemplo. Veja só. Se vocês têm alguma noção de lógica, ainda lembram de alguma coisa a respeito de lógica, vocês devem lembrar o que é tautologia e contradição, certo? A tautologia vai ser sempre verdadeira e a contradição vai ser sempre falsa. Portanto, ela não existe, ela não é exprimível. Eu vou dar um exemplo que tem aqui na apostila para vocês, tá? Uma maçã é vermelha ou não vermelha. Ou seja, essa frase abrange todas as maçãs. Pode ser a vermelha ou a verde. Ou aquelas amarelinhas, tal, enfim. Isso é uma tautologia. Então ela vai estar sempre verdadeira. Pela lógica, ela pode ser expressa. Agora, se a gente falar que uma maçã não é vermelha, nem não vermelha, aí é uma contradição. Ela não é possível de acontecer, logicamente. Portanto, ela não pode ser expressa. Percebe? Se uma maçã não é vermelha, nem não vermelha, existe essa maçã. Certo? Mesmo que ela fosse azul, que não existe maçã azul, ela não é logicamente possível de ser expressa. Percebe aonde vai a ingerência do Wittgenstein, aonde vai a proposição dele de que tudo tem que ser baseado na lógica? Bom, gente, para finalizar esse módulo 12, eu só vou dizer para vocês, passar um recado para vocês a respeito da filosofia de Wittgenstein. Gente, é assim, a base da filosofia dele é o que pode ser expresso, pode ser dito. O que pode ser provado verdadeiro, pode ser expresso. Portanto, pode ser dito, pode ser mencionado. E o que não se prova verdadeiro logicamente, não pode ser dito, não pode ser expresso. Veja, apesar dele se basear muito em Deus, né, ele ter sido um filósofo cristão que acreditava em Deus, porque ele serviu no exército austro-húngaro e o exército austro-húngaro perdeu a Primeira Guerra Mundial e foi preso, os soldados capturados foram presos na Itália. E aí ele ficou, ele era um cara bastante altivo, bastante presunçoso, né, bastante prepotente, e depois ele ficou preso numa prisão na Austrália, na Itália, perdão, a Itália, e escreveu e terminou de escrever um livro muito simples, trazendo muita coisa, trazendo afirmações muito simples na prisão na Itália. Portanto, ele se apegou bastante a Deus.
Porém, ele afirma que como Deus não pode ser expresso por palavras, porque a experiência com Deus só pode ser adquirida através de meios místicos, né, ou metafísicos, como queiram, Deus não pode ser expresso. O resumo da filosofia de Wittgenstein é esse. O que é possível ser provado verdadeiro logicamente pode ser expresso, portanto, pode ser dito. E a respeito do que não pode ser provado logicamente, né, ou matematicamente, não se deve falar por quê. Porque não pode ser expresso. Ok? Gente, esse capítulo, esse módulo é bem curto, esse assunto ele é importante para vocês se lembrarem disso nos exercícios de acesso a cursos superiores. Pode ser que vocês tenham alguma questão a respeito de Wittgenstein, mas é um campo da filosofia destinado a quem vai estudar a fundo a filosofia. Né? A filosofia analítica é um campo profundo da filosofia. O campo da linguagem filosófica é um campo profundo. Portanto, eu agradeço a atenção de vocês, recomendo, não é atividade, tá? Não precisa entregar para formar nota, que vocês acessem os exercícios da apostila das páginas. Para lá que eu vou ver aqui, para falar para vocês. Olha, metade da página 48 tem um exercício aqui do ENAD. E na 49 tem mais dois, para vocês tomarem contato com a forma que é cobrado Wittgenstein nos exames de acesso às universidades, mais conhecidos como vestibulares, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.